Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com a vereadora de Fortaleza, enfermeira Ana Paula, do PSB. Como está a saúde pública de Fortaleza? Qual o balanço da gestão José Sarto Nogueira? Vamos analisar o cenário político local e estadual. Ainda os planos da convidada para as eleições de 2024. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Ana Paula Brandão é enfermeira. A convidada tem MBA em gestão hospitalar. Enfermeira Ana Paula está no primeiro mandato de vereadora de Fortaleza. Suplente de deputada federal, a entrevistada exerceu o mandato por 4 meses. Ex-PDT, Ana Paula está atualmente filiada ao PSB. E é com a vereadora enfermeira Ana Paula que converso no programa de hoje. Vereadora, tudo bem com a senhora? Um prazer tê-la aqui no programa Política, na TV Otimista. Eu que agradeço, Erivaldo, é um prazer imenso estar aqui. Estive no primeiro ano de mandato e agora no último ano para a gente conversar um pouquinho sobre política e sobre o nosso trabalho na Câmara Municipal de Fortaleza. Muito bem. O último ano geralmente é o mais curto, né? Porque tem campanha, tem um recesso branco. De lá para cá, o que a senhora, digamos assim, concretizou que estava ali na planilha e o que ficou para até um eventual segundo mandato, vereador? Eu tenho um resultado muito positivo de atuação parlamentar dentro das competências do vereador de Fortaleza, que a gente sabe que nós temos limitações na casa, né, por não ter ali a maior autonomia como a Câmara Federal tem, mas nós apresentamos diversas proposituras na área da saúde, que é o meu foco maior. Sim. Eu fiz diversas fiscalizações em instituições de saúde aqui do município de Fortaleza, comunidades básicas de saúde, como Gonzaguinhas, Frotinhas, e no próprio JF, que é o setor terciário da saúde aqui do município de Fortaleza. Para além da questão da saúde, nós atuamos muito forte também na perspectiva de melhoria de vida das pessoas nos bairros de Fortaleza. A área da Grande Barra do Ceará, como Vila Velha, Jardim Iracema, onde eu tenho uma atuação maior, a gente trabalhou de forma muito intensa para que o povo tivesse a sua voz ali ouvida e os seus problemas mais próximos ali com o vereador e levado para a pauta na Câmara Municipal. Quando a senhora diz que a função do vereador é ali uma margem estreita de atuação, isso significa dizer que o vereador precisaria ter mais espaço, precisaria legalmente ter mais autonomia para legislar sobre a cidade, é isso? Sim, eu vejo ainda a atuação dos vereadores como um todo, e eu me incluo nisso dentro dos 43, ainda muito limitada, porque muito do nosso trabalho depende muito do poder executivo municipal. E aí vai muito do qual é a sua posição na Câmara, se você é base ou se você é oposição. Então, assim, hoje nós não temos uma imparcialidade dentro dessa relação poder executivo e Câmara Municipal, para que o vereador ele possa ter essa autonomia de trabalho pelo povo, uma vez que ele foi eleito pelo povo e precisa desenvolver um mandato de 4 anos para o povo. Então, a gente tem uma autonomia um pouco limitada, né, um tanto limitada, como eu posso colocar, no sentido de as nossas pautas depender muito ainda do Poder Executivo Municipal. Fato que na Câmara dos Deputados Federais a gente tem, independente da nossa posição de direita, de esquerda, de base, de situação, a gente consegue avançar com projetos importantes e que vão transformar a vida das pessoas. Muito bem, a senhora fala em Câmara Federal, foi deputada durante 4 mandatos, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas eu queria ainda insistir no papel de vereadora. Quando a senhora diz que depende muito do Poder Executivo, até por ter sido aliada do atual governo, José Sarto, a senhora diria que o governo municipal que trata diferentes situação e oposição, dependendo ali, tem alguma facilidade no mandato ou não? É mais ou menos por aí? É exatamente assim, Erivaldo. Então, hoje, o Poder Municipal hoje tem interferência direta
no Poder Legislativo. E é algo que eu sou contrária, tenho sempre colocado as minhas posições dessa forma, em que o legislador, né, o legislador tem muita dificuldade de avançar com suas pautas se ele se coloca como oposição. Muitas vezes essa oposição é até construtiva, no sentido de ajudar ao gestor a crescer, a desenvolver projetos, mas acaba sendo visto, inclusive, como um opositor e sendo levado essa oposição para o campo pessoal. Isso dificulta muito o trabalho dos vereadores e é algo que eu digo que impacta muito no desenvolvimento do mandato e desperdiça do vereador. Ideias também, né? Exatamente. Então, a gente precisa debater isso, Erivaldo, de o quanto o poder municipal está intervindo no poder legislativo municipal e como essa forma de intervenção. Eu acho que uma vez eleita vereadora de Fortaleza, a gente precisa trabalhar com o mandato consolidado e dando resultados para o povo, independente da nossa posição dentro da casa. A senhora fala aí do papel do vereador. Em tese, o vereador, a figura do vereador ou o vereador de Fortaleza em relação ao atual mandato do José Sá? Eu falo da minha casa, né? De Fortaleza, da Câmara Municipal de Fortaleza e do tratamento que a gente tem com o gestor maior, que é o meu gestor, porque eu também sou cidadã de Fortaleza, também sou contribuinte de Fortaleza. Então nós tivemos uma discrepância muito grande de um gestor que sabia entender a posição de cada vereador para um gestor que tem tratativas um pouco ainda ineficazes no campo da política. Um exemplo para a gente ilustrar um tipo de tratamento diferenciado que o prefeito tem entre um vereador da base e um vereador da oposição, vereador. Um exemplo, as indicações, que são projetos que nós apresentamos na casa, que nós estamos indicando ao Poder Executivo uma determinada dificuldade da população onde nós temos o trabalho. E aí, quando nós fazemos isso, o Poder Executivo Municipal é ele que vai ter a prerrogativa de dizer se aceita a indicação do vereador ou não. Quando nós temos um gestor municipal que atua na política ampla, isso não faz a menor diferença. Isso não é um critério, não é para ser. Não é para ser um critério. Mas quando nós temos um político, um gestor municipal, que gosta de perseguir, que gosta de diminuir o trabalho de determinados colegas vereadores, porque não são da sua base de atuação, não votam com os projetos dele, a gente tem uma grande dificuldade de levar para o Poder Executivo Municipal as demandas do povo. Não é a demanda do vereador, da vereadora, é a demanda do povo que procura o vereador como elo de ligação entre a comunidade e o Poder Executivo Municipal. Isso, de uma maneira geral, a senhora, como militante da área da saúde pública da capital, isso também está presente nessa dinâmica que a senhora descreve, vereador? Sim, por exemplo, nós tivemos várias indicações no campo da saúde pública aqui em Fortaleza que foram engavetadas pelo simples fato da minha posição na Câmara, embora tenha sido do PDT durante muito tempo, a minha posição na Câmara foi muito, como eu posso dizer, livre, foi muito independente. Então, as nossas proposituras que iriam dar condições de melhoria, de serem apensadas dentro do programa de gestão da saúde pública, elas foram engavetadas. Por exemplo, para a gente pegar aqui uma ideia. Por exemplo, a gente tem um projeto dentro da Câmara Municipal que trata da APS, Atenção Primária à Saúde. Nós temos um projeto que busca levar mais condições dentro do território para a possibilidade de recebimento de medicação adequada, da atuação multiprofissional dentro dos territórios, que é uma área minha. Eu fui gestora de unidade básica de saúde, eu trabalhei em unidade básica de saúde, em sala de vacina, então eu tenho muito entendimento da vivência. Conhece o processo. Conheço o processo. Então nós apresentamos um projeto que fala da prática avançada de enfermagem. Claro que eu tenho que trazer aqui para o campo da minha experiência profissional. A prática avançada de enfermagem permite que a equipe de enfermagem, junto com o restante da equipe multiprofissional, ela possa desenvolver uma promoção da saúde que vai impactar diretamente nos indicadores de saúde pública, fazendo com que a gente tenha
redução, inclusive, de custo de internação. Então, esse projeto foi um dos projetos que foi engavetado, porque ele precisa, dentro da concepção do legislativo, da juridicidade do legislativo, ele precisa ser uma indicação. E a indicação ela só sai do papel se ela for vista com bons olhos pelo Poder Executivo. Então, assim, não interessou naquele momento o que era o viés da prática avançada de enfermagem, se é um viés que vem da Europa, que vem de países desenvolvidos, bem mais desenvolvidos, e que tem indicadores de saúde muito positivos. O que interessou ali naquele momento era quem assinava o projeto e qual era o comportamento desse vereador. Por isso que eu digo que a nossa autonomia é limitada e tem interferência direta na nossa posição, se é de base ou de situação. Então, quando chega lá na gestão, não se olha o cabeçalho do projeto, olha lá embaixo quem está assinando. Nem o cabeçalho, nem o impacto desse projeto na vida das pessoas e nem o resultado desse projeto em indicadores positivos para a saúde, mas sim quem está assinando. Entendi. E o fato de o prefeito ser médico agrava um pouco essa situação, né? E muito. Agrava e muito, porque a gente tem tido uma saúde, Erivaldo, no município de Fortaleza muito complicada. Eu vou começar pela atenção básica, que eu sou uma fã da atenção básica. Quem acompanha o meu trabalho sabe o quanto eu me dediquei na atenção básica e quanto sou apaixonada. A gente tem estruturas de postos de saúde hoje em Fortaleza extremamente inadequadas, sem o profissional receber a condição adequada, dividindo o consultório de enfermagem. Tem médicos e enfermeiros dividindo o consultório de enfermagem quando não pode, porque tem o sigilo da consulta paciente. Enquanto presidente do Conselho Regional de Enfermagem, eu fiz diversas fiscalizações, atuando, inclusive interditando essas unidades básicas. E aí a alternativa do Poder Municipal foi construir uma carreta. Não sei se você chegou a ver esse programa de carretas, para quando o posto de saúde fosse interditado por más condições, ele tivesse a opção de não deixar de assistir a população. Eu não sou contrária a isso. Eu digo que a unidade básica, ela precisa estar extremamente equipada para atender a população. Nós não podemos atender a população com o fio descascado do lado, porque joga em risco a minha segurança, a segurança do paciente. Então, a saída da Prefeitura de Fortaleza para essas unidades que estavam sendo interditadas foi contratar carretas que a população fica no meio do sol. Quando está chovendo, toma banho de chuva, quando está no sol, fica no meio do sol. As carretas não dão para a população de Fortaleza o acolhimento necessário para a sua situação de saúde naquele momento. Durante a reforma? Durante as reformas que estão ocorrendo. E pode durar um mês ou vários meses, né? Pode durar um mês, como pode durar um ano. Eu tenho, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que é o posto de saúde Graziela Barroso. Onde posto fica? Que fica na região da Grande Messejana. Então, o posto Graziela Barroso, ele fica numa estrutura, é o nome de uma enfermeira, leva o nome de uma enfermeira, e traz uma estrutura totalmente inadequada. O posto Graziela Barroso foi interditado. E ele está há mais de 6 meses, Erivaldo, esperando para que ele seja revitalizado. E assim como Graziela Barroso, tem outros postos de Fortaleza que estão esperando a ordem de serviço. Quando eu iniciei meu mandato, eu fui com uma lista de ordens de serviço para a Prefeitura Municipal de Fortaleza, para dizer que o que eu queria naquele momento era celeridade na obra, que eu não estava ali na prefeitura em troca de favores pessoais para mim, mas o que eu queria era, de fato, que o povo de Fortaleza tivesse uma saúde adequada e que os profissionais de saúde pudessem executar as suas atividades. Mas a gente levou, só nessa lista de 6 postos que estavam em situação super precárias, a gente levou mais de 1 ano e meio para a assinatura da ordem de serviço. 1 ano e meio para a assinatura da ordem de serviço nessa lista. Então, ou seja, a população de Fortaleza ficou novamente à mercê dessa situação. Dando aqui o desconto, vereadora, de que a senhora é da área da saúde, a senhora colocaria esse item como principal problema da gestão atual? Como principal problema. E a outra situação foi o fechamento das portas abertas da atenção secundária. Estávamos na Grande Messejana, que eu gosto sempre de falar, nós estávamos com o Frotinho e o Gonzaguinha de Messejana com as portas fechadas. O Nossa Senhora da Conceição, que fica lá no Conjunto Ceará, que é o hospital secundário, Calcaia, né? lá próximo à Calcaia, ele é porta fechada hoje também, era porta aberta e é porta fechada hoje do SUS. Só atende as urgências e emergências na área de obstetrícia. Para quem não entende, qual é a diferença entre portas abertas e portas fechadas? Que é um conceito, meio que um clichê, Pronto, né? A porta aberta, o hospital que é porta aberta é o que recebe a urgência e emergência. Que a pessoa tem que chegar lá, já chega lá, tem que ser atendido. A porta fechada é que ele só é atendido se ele vier encaminhado pela atenção básica de saúde ou por uma das portas
de abertura do SUS, como o SAMU ou outra forma de regulação de saúde que existe hoje, ou de um outro município que às vezes o município de Fortaleza também atende. Entendi. Então, nós tivemos 3 hospitais secundários que tinham a porta aberta para, quando o munícipe de Fortaleza necessitasse procurar, ele chegava lá e ia direto para a emergência. Então, nós tivemos essas portas fechadas. O resultado disso foi uma superlotação no Gonzaguinha do José Walter, no Frotinha do Antônio Bezerra, que é outro equipamento de saúde aqui do município, e uma sobrecarga imensa dos profissionais que tinham que dar conta de todas essas portas que foram fechadas. Sem falar no transtorno de alguém morar em um bairro, ter de atravessar a cidade para ser talvez atendido do outro lado. Exatamente. E num momento de grande dificuldade na segurança pública, isso se torna ainda mais desafiador para o povo de Fortaleza. A senhora diz as filas ali na parte externa do hospital, etc. A questão da segurança envolve, inclusive, territórios que são hoje comandados por facções criminosas. Por exemplo, por exemplo, tem pessoas que são cadastradas no Ivana Paz, ali no Presidente Kennedy, na atenção básica de saúde. Eles estão do lado do Ivana Paz, mas o posto de saúde que ele precisa ser atendido é o posto Floresta, lá no Floresta, no território rival. Então, aqui tem uma facção criminosa que comanda daqui e outra daqui. Se ele cruzar a linha, a vida dele está em risco. Entendi. Então, nós temos essa questão hoje dentro dos territórios, na atenção básica de saúde de Fortaleza. E uma outra questão muito grave, Arivaldo, é o maior hospital de trauma do Norte e Nordeste, que fica localizado em Fortaleza, que é o município de Fortaleza responsável por manter, implantado na época do ex-prefeito de Fortaleza, Juracy Magalhães, que é um patrimônio. Estamos falando do JF, né? Do JF, que é um patrimônio nosso. O JF hoje não tem segurança para trabalhar. Os profissionais de saúde hoje não têm perspectiva de ter o seu plano de cargos, carreiras e salários atendidos pela gestão. Eles estão estagnados na carreira deles. Entendi. Sem falar que nós tivemos recentemente um assassinato dentro do IJF. Caso muito grave que eu vim alertando há bastante tempo, que a questão da segurança do JF era um ponto que a gestão municipal precisava discutir, se debruçar e resolver. Muito bem, ficou bastante claro. Eu vou pedir licença, senhora, para a gente fazer um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente volta a partir desse ponto e de outros, tá bom? Tá certo. Portanto, daqui a pouco vamos voltar com o segundo bloco do programa Política de hoje, com a nossa convidada, a vereadora de Fortaleza, enfermeira Ana Paula, do PSB. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, você está na TV Otimista, que recebe no programa Política de hoje a enfermeira Ana Paula, que é vereadora de Fortaleza pelo PSB. Daqui a pouco vamos falar aí dessa dinâmica mais partidária, mais eleitoral. Antes, vamos seguir aqui falando aqui um pouco do foco da sua atuação, que é a saúde pública, né? Antes, pedindo o seu @, para quem quiser acompanhar a senhora nas redes sociais, vereadora. Claro, já convidar o povo de Fortaleza para me seguir lá pelo Instagram, @enfermeira Ana Paula. Então lá tem as propostas, recebe sugestões, reclamações, possibilidades de apresentação de projetos de lei que possam se concretizar em política pública que melhore a vida das pessoas. Lá também a gente troca qualquer tipo de comunicação com o povo de Fortaleza. Bacana. É interessante dizer publicamente, vereadora, que o internauta ele não precisa entender da linguagem de um projeto de lei, ele não precisa entender daquela linguagem, às vezes, técnica. Às vezes, uma ideia que ele colocar ali, a senhora tem uma equipe que vai estruturar aquela ideia dentro de um projeto da forma em que os vereadores votam, apreciam, que é a chamada técnica legislativa, né? Isso. Então, quem quiser colocar uma ideia, vá lá no @enfermeira Ana Paula. Manda a ideia que a gente vai desenvolver. Claro que a maioria desses projetos, eles nascem da necessidade do nosso dia a dia. De uma demanda, né? De uma demanda. Então, nossa equipe está lá preparadíssima. Você que é de Fortaleza, quiser nos mandar sugestão de projetos que a gente apresente na Câmara, nosso mandato está de portas abertas. Vereadora, uma curiosidade, vamos colocar assim, o fato de o nome legislativo da senhora ser enfermeira Ana Paula,
dá um foco específico ali, inclusive demarca um certo território político, mas ao mesmo tempo não prende não a atuação da senhora só nesse nicho, porque assim, a saúde pública é disputada pela política de maneira geral. Sim. As categorias socioprofissionais, no caso da enfermagem, também é disputada. Então, isso deve ajudar, porque a senhora adotou, mas de alguma forma limita ou o trabalho da senhora vai além desse rótulo enfermeira? Eu acho que a enfermagem hoje é uma das profissões mais transversais que nós temos. E aí eu vou falar muito De causa, de né? causa, de coração, né? Então, veja bem, um posto de saúde só existe se tiver enfermagem. Um hospital público, um hospital privado. Dentro dos territórios, nós temos a enfermagem atuando em várias áreas de atuação. Hoje nós temos a enfermagem atuando na pesquisa, na inovação. A gente tem a enfermagem produzindo artigos científicos. A gente tem indicadores de curativos hoje que têm ajudado a reduzir os valores com saúde pública que foram desenvolvidos, com saúde pública, que foram desenvolvidos por enfermeiros e aqui em Fortaleza. Então, nós temos uma certa transversalidade na saúde, mas também temos o nosso compromisso social. E quando eu falo que a enfermagem ela é transversal, porque tem um compromisso social, Erivaldo, eu vou lembrar de um momento da nossa vida que nós passamos agora recentemente, que foi a Covid-19. Então, foi um problema de saúde pública, mas que envolveu a enfermagem dentro de um contexto social, daquela maioria de mulheres, que são mulheres que têm 2, 3 vínculos, que viveram na pandemia dias difíceis, de ficar fora de casa vários dias, que tem problemas de saúde mental, que tem problema físico, que não tem o salário adequado. Então, isso acaba trazendo essa discussão também da nossa participação da enfermagem como parte de um projeto social, como parte de uma sociedade, até mesmo porque, em números, nós somos a maior categoria, em números hoje, na área da saúde. Então, Entendi. se você pensar em saúde, você pensa em enfermagem. Como o meu mandato ele é muito focado para a saúde, a gente teve, né, ali a discussão se mantinha o nome Enfermeira Ana Paula, e nós mantivemos o nome, tanto por entender a transversalidade da enfermagem dentro de várias outras políticas públicas, mas também por resgatar a minha história pessoal. Eu fui auxiliar de enfermagem, fui técnica de enfermagem, hoje eu sou enfermeira. Eu fui dirigente sindical, dirigente do Conselho Regional e hoje sou dirigente do Conselho Federal de Enfermagem. Então, eu quis trazer para o nome parlamentar a importância de saber reconhecer de onde eu venho. Então, algo que traz na minha história, tudo que eu vivi na vida profissional, eu devo à enfermagem. Então, eu quis fazer esse resgate. E tem uma imagem pública muito simpática, a enfermagem, porque você tem as funções privativas lá do médico previstas no ato médico, né, chamado ato médico, mas quem cuida ali na enfermagem, daí o nome enfermaria, né? Isso. É a enfermeira, é o enfermeiro, né? Quem cuida é o enfermeiro. A enfermeira Cria 24 laço, horas às por vezes, dia. né? Com a família, com o paciente. Territórios, no momento de dor, a enfermagem está ali, fazendo muitas vezes a função até que não está prevista na legislação, mas está ali garantindo assistência de enfermagem 24 horas por dia. Eu sempre gosto de falar, Erivaldo, que eu respeito todas as categorias e todas têm a sua importância, mas na saúde, por exemplo, vamos pegar o exemplo de um leito, de um paciente que está precisando de cuidados médicos, fisioterapia, nutrição, que são as principais profissões de um hospital e de enfermagem. A nutrição passa lá, beira-leito, faz a prescrição da nutrição, volta para as suas atividades. O médico passa lá, faz a prescrição de medicamento, do cuidado médico e vai fazer outras atividades. A fisioterapia passa lá, faz a fisioterapia motora ou a respiratória e vai fazer outra atividade. E o profissional que fica à beira-leito 24 horas por dia é o técnico de enfermagem, é o enfermeiro, garantindo que toda aquela sistematização de cuidado seja executada para a recuperação do paciente. Entendi. A saúde pública é um gancho para muita gente entrar na vida pública, né? Às vezes sai da vida privada, do consultório, de um contrato de trabalho e vai para a vida pública. E mesmo assim, a saúde pública
não é das melhores. Por que essa aparente contradição, vereadora? Por falta de financiamento. A saúde pública hoje, o Sistema Único de Saúde hoje, sofre com um déficit bilionário. E ou a gente coloca o financiamento do SUS como pauta prioritária, e aí em todas as casas legislativas, seja essa casa municipal, estadual ou federal, ou a gente vai sofrer ainda mais impacto dessa defasagem do Sistema Único de Saúde, que é também patrimônio nosso, que é também muito importante para nós, mas que sofre hoje com a falta de investimento. Entendi. O que nós temos hoje de investimento de orçamento público no SUS é muito aquém das necessidades do povo em um país desigual, em um país em que a grande maioria, inclusive até as pessoas que têm condições de pagar um plano particular, recorrem ao SUS. A gente viu isso na pandemia. A pandemia, ela não veio dizer quem era que tinha condições de ter plano, quem era mais rico, não, ela veio de uma vez e até quem tinha maiores condições financeiras foram salvos no Sistema Único de Saúde. Então, ou a gente foca a nossa agenda para garantir um investimento adequado dentro da concepção das desigualdades sociais, das dificuldades que nós temos hoje de acesso à saúde e garante um financiamento adequado, ou nós vamos viver dias ainda piores de insuficiência de financiamento para que a gente garanta a saúde livre de danos ao paciente, universal, integral, equânime, como diz a Lei 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde. Quando a senhora coloca o financiamento abaixo do que deveria nesse debate, a senhora, no primeiro bloco, falou dos gargalos da Prefeitura de Fortaleza na saúde pública municipal. Ou seja, estávamos falando de gestão. Aqui a senhora está falando do subfinanciamento. Isso. Uma coisa explica a outra, ou seja, a qualidade da entrega seria a gestão do município ou a falta de dinheiro, como a senhora acaba de dizer? Nós temos a falta de dinheiro, isso é nacional. Então, assim, nós não podemos alegar aqui os resultados de indicadores que nós temos aqui de gestão pública na área da saúde do prefeito Sarto esteja abaixo somente por conta do subfinanciamento. Isso é fato. Toda gestão pública, seja em Fortaleza, seja no interior do estado, seja aonde for, vai ter dificuldade de financiamento de saúde, porque nós temos um subfinanciamento nacional. Mas isso por si só não impacta tão negativamente quando a gente tem um gestor público comprometido com a boa governança na área da saúde. Entendi. E comprometido com a boa governança significa que ele tem que colocar, principalmente, ele vindo de uma formação na área da saúde, como prioridade a pauta da saúde. Não é isso que nós vimos em Fortaleza. Entendi. Só nos últimos 3 anos, Arivaldo, nós tivemos a mudança de 3 secretários de saúde no município de Fortaleza. E a cada mudança, você sabe, a cada mudança tem um espaço de tempo para que o novo gestor ele possa se organizar, entender o contexto para começar a trabalhar. É a linha da aprendizagem chamada, né? Isso, ele tem que aprender ali no mínimo 6 meses. Então, nós tivemos aí, na prática, pelo menos aí 1 ano em que os atuais secretários dessas pastas de saúde tiveram que aprender a dinâmica da saúde. Tomar pé da situação, como se fala. Tomar pé da situação para poder começar a trabalhar. Então, isso para nós foi muito prejudicial. Isso impacta lá no fim da linha a entrega de resultados? E impacta diretamente, porque às vezes um gestor está tocando um projeto que para ele é prioritário, como um projeto desse de atenção primária, e entra um outro gestor que a prioridade dele não é atenção primária, é atenção terciária. Então aquele trabalho da primária vai ficando ali em escanteio, enquanto ele vai tocando da atenção secundária. Mas aí em menos de 1 ano entra um outro gestor, que é uma outra pessoa, tem um outro pensamento, tem um outro critério, tem um outro requisito de trabalho. Então, isso foi muito prejudicial. Então, envolve questões de subdimensionamento, as dificuldades que nós temos, e é claro, isso é em todo canto de Fortaleza, não é diferente, mas envolve também os aspectos e os requisitos que o gestor municipal precisa ter de boa governança pública. Então, a senhora diria, numa síntese, que falta dinheiro e falta gestão. E falta gestão pública, com toda clareza. Vereadora, a senhora é suplente de deputada federal, esteve no mandato em Brasília durante 4 meses. Eu gostaria que a senhora contasse um pouco aí da experiência de Brasília, se trouxe, né, na bagagem de volta, algo que, até no início do programa a senhora falou rapidamente, que pode inclusive impactar no pensamento enquanto vereadora de Fortaleza.
Claro, foi uma experiência maravilhosa. A gente buscou fazer em 4 meses uma atuação diferenciada, mostrando que a gente pode fazer a diferença dentro da política, dentro do Parlamento Federal. A gente hoje tem uma questão em que a população ainda criminaliza muito a política e nós, que somos novos políticos, temos que mostrar para a população que a gente pode fazer um trabalho diferenciado. Eu agradeço demais a oportunidade que me foi dada pela articulação do senador Cid Gomes, pela articulação e também ele saiu para eu assumir do deputado federal Eduardo Bismarck, que é um parceiro, tem sido um parceiro, e eu tive uma experiência maravilhosa, Erivaldo, principalmente no sentido da autonomia. E eu vou lhe dar um exemplo. Nós temos enfermeiros hoje atuando na atenção básica que fazem prescrição de medicamentos. E nós temos um programa de farmácia popular, que é o programa específico do governo federal, em que o paciente, ao não receber o medicamento na farmácia do posto, ele pode se dirigir a qualquer farmácia privada que fez adesão ao programa de farmácia popular e receber sua receita gratuitamente. Só que nós temos um entrave. Quando essa receita é do enfermeiro, e é o enfermeiro que comanda a equipe hoje na atenção primária de saúde, que esse paciente chega na farmácia popular, ele tem que voltar para pegar um carimbo do médico, como se o enfermeiro não tivesse autonomia de prescrever aqueles medicamentos. E eu apresentei um projeto, inclusive aplicando penalidade nessas farmácias que estão recusando os receituários do enfermeiro. Porque o resultado dessa negativa do paciente receber ali na farmácia popular é ele voltar para casa com raiva, não voltar mais no posto e não voltar mais na farmácia, ficar sem tomar o medicamento da hipertensão, do diabetes, sofrer um AVC ou uma sequela de diabetes e ir ocupar um leito de UTI hoje, que vai sair muito mais caro para a administração pública. Então, esse é um dos projetos que eu escrevi pessoalmente, cada letra, cada detalhe, e eu tenho um apego por ele, porque vai ajudar muitos pacientes no controle de doenças crônicas, que são as que mais têm matado e mais têm trazido, tem mais contribuído para o rol de despesas na saúde, como a hipertensão e o diabetes mellitus tipo 2. Aí, um projeto desses apresentado pela senhora, como é que fica quando a senhora saiu do mandato? Continua tramitando, ele continua em tramitação, já foi aprovado em 2 comissões. Tem de ser adotado por outro deputado? Não, não precisa. Esse é que é o bom, que eu digo que na Câmara Federal a gente tem mais autonomia. Então, foram 4 meses Porque apenas. aqui, em final de mandato, vai para o arquivo. Né? Isso, acontece. Mas lá na Câmara Federal, não. Eu estou deputada federal suplente até 2027. Então, todos os projetos que eu apresentei nesses 4 meses, eles tramitam igualmente e estão tramitando para serem aprovados, com justificativa, com alinhamento político para serem aprovados. Então, daqui a uns dias, mesmo eu não estando no exercício de deputada federal e sim de vereadora, nós teremos a aprovação desse projeto que vai impactar diretamente na vida dessas pessoas, no acesso dessas pessoas ao medicamento para o controle de doenças crônicas e redução, inclusive, dos gastos de saúde nos hospitais. Então, esse projeto diz diretamente respeito aquele cartaz em algumas farmácias oferecendo ali, dando visibilidade aos medicamentos genéricos, né? Mas aí é aquela aplicação, aquela receita que só vale com o carimbo do médico e o projeto da senhora é para tirar essa necessidade do carimbo do médico, só com o encaminhamento da enfermagem. Isso, porque essas receitas são de enfermeiros que atuam nas unidades básicas de saúde, que tem portaria do município, que tem legitimidade de prescrição pela portaria do município e pela lei do exercício profissional. Então, não há nada que impeça dessa farmácia, desse farmacêutico receber esse receituário da enfermeira. E o que nós temos hoje, que eu atendo muita gente, recebo muitos pacientes também na minha comunidade, são pessoas voltando da farmácia privada, que aderiu ao programa, sem receber o medicamento, porque tem um entrave burocrático ou de desconhecimento até das pessoas em relação à autonomia do enfermeiro. Então, a senhora exerce o mandato de vereadora, mas também atua como enfermeira em paralelo, né? Também atuo como enfermeira. Tenho um consultório, atuo atendendo a população, promovendo saúde. E acho que se algum dia eu deixar de atender no consultório, eu acho que eu fico até doente. Muito bem, ficou muito claro. Vamos encerrar esse bloco, passou super rápido, mas antes pedindo para a senhora repetir o endereço na rede social, no Instagram, para quem não anotou da primeira vez. Vamos lá, povo de Fortaleza e quem gosta de acompanhar o mandato,
aí de uma enfermeira de luta, vamos lá no Instagram, @enfermeira-ana-paula. Lá você vai poder estar mais próximo da gente. Lá tem o nosso telefone de WhatsApp, que você tem contato direto com o nosso mandato para mandar sugestões, denúncias, reclamações e cobrar o nosso trabalho enquanto vereadora e legisladora do município de Fortaleza. Muito bem, vamos fazer o intervalo. Portanto, daqui a pouco teremos o terceiro e último bloco do Bom Bate-Papo com ela, a enfermeira Ana Paula, aqui conosco no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho. A gente recebe hoje a vereadora de Fortaleza, enfermeira Ana Paula, do PSB. Vereadora, antes de a gente seguir, passe novamente o seu endereço de rede social para quem quiser anotar. Claro, queria pedir para todos que querem acompanhar nosso trabalho, seguir a gente lá no Instagram, através da @enfermeira-ana-paula. Lá o povo de Fortaleza, profissionais da saúde podem mandar sugestão, denúncias para que a gente possa fiscalizar e contribuir com o nosso mandato. Nós estaremos lá sempre de portas abertas através desse canal. Vereadora, a senhora está indo, né, para a reta final do atual mandato de vereadora pelo PSB, mas a senhora começou no PDT. Como é que foi esse processo de troca aí de grupo político do PDT para o PSB? Foi bem sofrido, Erivaldo. Eu posso dizer com muita clareza que nós não esperávamos que houvesse todo esse contexto de divisão, quebra de aliança entre o PDT e o PT, e nessa perspectiva a gente teve dois grupos, como a gente percebe hoje, né, na relação política, na conjuntura política atual. A gente tem um grupo que é da ala Cid e a gente tem um grupo que é ali da ala Ciro, né, com cada um ali dos seus personagens. E eu fiz a escolha de me manter fiel, e me manterei assim, ao lado do senador Cid Gomes, que é quem me oportunizou diversos ensinamentos, e eu sou muito grata a ele. Foi bem dolorido, eu já vinha sofrendo algumas perseguições por parte do PDT, e agora na janela do dia 5 de abril eu resolvi migrar para o PSB, é uma sigla que me agrada muito pelo programa, pela bandeira, não que o PDT não fosse, porque eu quero aqui enaltecer a bandeira de trabalho do PDT, do trabalhismo, defender todo o legado de Leonel Brizola, mas aqui no município de Fortaleza nós tivemos esse entrave com o atual gestor, o prefeito José Sato, e as pessoas que são do seu grupo. Então, o que ficou disponível para mim, para que eu mantivesse ali a minha posição de maneira muito organizada, sem ser hipócrita naquilo que defendo, foi seguir o direcionamento para ir para o PSB a convite do senador Cid Gomes. Mas eu quero registrar o apreço que tenho pelo partido PDT. Já não posso falar a mesma coisa pelos dirigentes do PDT aqui no município de Fortaleza. Então, quando a senhora fala que foi um processo dolorido, meio que traumático, etc., a senhora não está se referindo ao seu caso específico, a senhora está se referindo ao processo maior de um grupo que rachou, inclusive separando irmãos, né? Isso, há todo um contexto. Claro que a gente sempre fala mais da nossa dor, né? A gente sempre quer colocar mais a nossa dor. Mas a gente nunca parou para pensar, ou se alguém parou, me perdoe, que essa disputa toda colocou um racho, inclusive, entre dois irmãos, entre uma família, né? Então, dois ex-governadores. Dois ex-governadores, dois irmãos que cresceram juntos, que têm as relações familiares. Isso foi muito dolorido para todo mundo que está de fora, e eu nem imagino quanto isso foi dolorido para eles, da família deles. Então, a gente precisa ter um pouquinho de empatia e também compreender que toda essa conjuntura política afetou algo que não deve ser afetado nunca, que é as relações harmoniosas que a gente precisa ter com a nossa família. Esse trauma que vai para o campo pessoal, é impossível não imaginar, inclusive os processos, independentemente de serem familiares ou não, esse processo do pessoal acaba indo para a campanha, para as declarações nas redes sociais, como temos visto aí recentemente. Isso, de alguma forma,
ajuda ou atrapalha num debate complexo que é uma eleição municipal, vereador? Eu acho que atrapalha. Eu acho que aquela troca de farpa ali que tem acontecido nas redes sociais, nos podcasts, programas de TV, eu acho muito prejudicial, tanto para o realinhamento dessa família, que mais cedo ou mais tarde essa família, ela deve se realinhar, né, pela perspectiva que a gente tem, mas também é muito ruim para o nosso contexto de grupo político, né? Então, você vê quanto lá no passado foi possível avançar em muitas coisas quando se tinha um alinhamento político dessas duas forças. E aí, por conta desse rompimento, por ocasião da eleição de 2022, a gente tem hoje uma troca diária de farpas entre a Prefeitura de Fortaleza e o governo do Estado do Ceará, quando, na verdade, o foco precisava ser o avanço de políticas públicas, a implantação de políticas públicas que pudessem, em sintonia, melhorar a vida das pessoas. E também sinaliza para a juventude, para quem quer ali, de alguma forma, participar da vida pública, meio que uma situação inversa, né? Porque acaba sendo um exemplo ruim para a política propriamente dita, né? Porque você acaba vendo a política como um meio de potencial intriga, né? Exatamente. Não é um exemplo bom em nenhum canto a questão da divergência no campo desrespeitoso. Entendi. Quanto mais quando isso envolve a relação familiar, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa fazer política ampla, política de proposituras, a política de compreender o contexto que a gente está envolvido e quais são as metas que a gente vai trazer para poder avançar naquilo que a gente se propôs a fazer, seja como vereador, seja como deputado, seja como prefeito, seja como governador. Então, eu acho que atrapalha muito e traz também uma mácula muito prejudicial para as futuras gerações. Mas o fato é que isso aconteceu e estamos aí na esquina de uma disputa eleitoral, né? Qual é a leitura de momento que a senhora faz da sucessão do prefeito e pré-candidato José Sarto? Eu acredito que vai ser uma eleição muito dura. 2 turnos ou 1? 2 turnos, eu acredito que vai ter 2 turnos, né? Eu acho que aconteceu aquela questão 2022 de não ter segundo turno para governador. Eu acho que isso não vai acontecer de novo esse ano, de 2024, até mesmo porque nós temos grandes nomes disputando a cadeira de prefeito da cidade, tanto do lado da direita quanto do lado da esquerda, pessoas que vão trabalhar de forma muito intensa para mostrar ao povo de Fortaleza que eles têm outra opção, né? E eu acho que para o prefeito Sarto isso vai ser ainda mais difícil, porque ele está na cadeira, ele é o detentor da caneta. Então, por que ele não fez? Por que ele só começou a acelerar o ritmo de trabalho dele nesse ano de eleição? Ele perdeu 3 anos de gestão em que ele poderia ter apresentado muito, entregado muito à população de Fortaleza, e ele perdeu praticamente os 3 primeiros anos dele de governo envolvido em coisas pequenas, né? Coisa miúda, que a gente chama na política, e não buscou fazer a política ampla, que é essa que dá resultado para o povo. E é isso que o povo quer ver. Então, para ele, sobretudo, embora ele esteja na cadeira, embora tenha a máquina pública ao seu lado, ainda assim eu acho que vai ser uma eleição muito difícil para ele. Se a gente olhar para o segundo turno, né? Fazendo aqui um exercício, nós temos aí uma mega ala de centro-esquerda, né? Onde estão o PT, o próprio PDT enquanto alinhamento ideológico, etc. E nós temos um centro-direita, né? Com o capitão Wagner, com o André. Então, e o Eduardo Girão, senador. No segundo turno, pelo seu olhar, né? Na sua leitura, comporta 2 candidaturas de que perfis? As 2 da centro-esquerda, as 2 da centro-direita ou um representante de cada raia dessa corrida eleitoral? Vou ser muito clara e vou, inclusive, citar nomes. Eu acho que para o segundo turno nós temos uma candidatura consolidada do André Fernandes, puxando o campo da direita, né, do bolsonarismo raiz. E aí ele vai correr e vai, inclusive, ultrapassar o capitão Wagner. Vai desidratar. Não sou especialista, né? não. Né? Quem sou eu para falar disso? Mas é o que eu penso enquanto alguém que lê os jornais todos os dias e que acompanha essa vida política. E que conversa com muita gente. Que conversa com muita gente. Então, eu vejo o André numa corrida do campo da direita,
crescendo muito, inclusive daqui um pouquinho ultrapassando o capitão Wagner, que é uma pessoa que eu tenho o maior respeito, o André também, tenho o maior respeito, tenho nada contra, nos damos muito bem, sempre pegamos voo juntos. E eu acho que o André ele vai para o segundo turno, e ele vai para o segundo turno com a força de esquerda. Porque, querendo ou não... Prefeitura ou Estado, né? Isso, prefeitura ou Estado. Querendo ou não, a polarização política ainda está muito grande. Então, o que vai ocorrer aqui? A esquerda ou centro-esquerda, que aí nós temos uma divisão do grupo do PDT, com Ciro Gomes, Roberto Cláudio e José Sarto e a ala deles, disputando contra Evandro Leitão, PT, PSB, com Cid Gomes e com todo o partido PSB ali. Então, vai ter que, em algum momento, ocorrer em algum momento, essa ala de esquerda e centro-esquerda vai ter que começar a conversar para que a Prefeitura de Fortaleza não seja entregue para a direita. Entendi. Então, isso vai acontecer. Embora nós saibamos que hoje o PDT Fortaleza, ele está muito mais alinhado com a direita do que com a esquerda. Isso é muito claro. Inclusive a sinalização do capitão Wagner de que poderá, né, vir a se aproximar do eixo ali liderado por Sarto. Pronto, né? e por Sarto. Então, isso traz para a gente, Arivaldo, uma grande preocupação de como está sendo criado os critérios para a disputa dessa chapa da prefeitura que vem encabeçada pelo deputado estadual Evandro Leitão. Né? Então, a eleição não está ganha, a gente tem um crescimento do André na direita, no campo da direita, e além disso a gente tem um possível apoio do PDT e da máquina pública no segundo turno ao campo da direita. Entendi. Né? Então, não sei se seria André, mas já há uma sinalização, inclusive, na imprensa de que o apoio seria ao capitão. Se o capitão fosse para o segundo turno, o capitão Wagner, o PDT já viria no apoio do capitão Wagner. Ou seja, o capitão apoiar o PDT ou o PDT apoiar o capitão. Exatamente. Mas eu vejo um crescimento muito exponencial do André Fernandes. Então, eu acho que ele ainda ultrapassa o capitão Wagner nessa perspectiva de eleição desse ano, por tudo que ele representa e o que ele defende enquanto parlamentar. Então, se ele crescer na perspectiva do que a senhora coloca, a eleição inevitavelmente vai ser polarizada, inclusive vai ser nacionalizada. Até pela importância de Fortaleza. Né? Exatamente. Eu já acho que já está um pouquinho crescendo para essa polarização. E já trazendo figuras nacionais para cá, como a gente já viu a vinda do ex-presidente Bolsonaro aqui, a vinda do presidente Lula aqui, estão mais presentes. Então, isso, essa conjuntura toda, Arinaldo, ela precisa chegar aos dirigentes do PT como algo muito preocupante, porque todo passo que se der agora é no sentido de ampliar a coalizão junto aos partidos que estão no PT, para não permitir que a direita ela assuma a cadeira da Prefeitura de Fortaleza. Na perspectiva que a senhora coloca, a senhora não vislumbra duas candidaturas no segundo turno representando as máquinas, o Sarto e o Evandro Leitão? Eu não vejo. Pode ser imaturidade minha, mas eu acredito ainda que a gente tenha aí as duas polarizadas. Porque eu não acredito que as duas máquinas elas consigam estar no segundo turno. Entendi. Até porque são votos semelhantes, parecidos. Isso. Eu até costumo falar que eram aliados há até pouco tempo. Então, de alguma forma, vão disputar o voto um do outro, né? Vão disputar o voto um do outro. Na mesma raia, enquanto que do outro lado da avenida você tem o André Fernandes, o capitão, etc. Exatamente. E a tendência, eu acredito, que se a direita realmente quiser avançar, é eles se organizarem enquanto direita. Né? Se eles se organizarem enquanto direita, aí eu, na minha concepção, ainda de muito imatura, ainda e muito inexperiente na política, como eu posso dizer para vocês, primeiro mandato de vereadora e de deputada agora, eu acredito que se eles fizessem essa coalizão, a direita estaria ali muito forte no segundo turno e com grandes chances de levar a Prefeitura de Fortaleza. E onde vai estar a enfermeira Ana Paula? A enfermeira Ana Paula estará nas trincheiras do PSB, junto com o senador Cid Gomes, junto com todo o PSB atualmente. O nosso partido, ele cresceu nos últimos meses para se tornar a maior sigla partidária do Estado. O PSB
precisa ter protagonismo na eleição de 2024, é o que eu defendo, que o PSB ele tenha o protagonismo do tamanho dele. O PSB ele não pode ficar de coadjuvante em uma eleição municipal de 2024 pelo peso que ele tem hoje. Para o bom entendedor, o PSB deveria ser cabeça de chapa e não vice, é isso? Na minha concepção, o PSB deveria ter candidatura própria, com cabeça de chapa, e eu já me disponibilizei, já me coloquei à disposição do partido para que também pudesse ser essa cabeça de chapa pelo PSB, se assim os líderes e o partido entender que devem fazer. Cenas dos próximos capítulos. Exatamente. Né? Mas eu tenho três concepções, Erivaldo, de vida, de carreira política. Finalizando que eu aqui o programa, deixando o gostinho aí, né, para os próximos programas, que inclusive a senhora já está convidada. Obrigada. Né? Eu acredito muito na primeira opção da aliança do PSB, indicando a vice-prefeitura de Fortaleza, e aí o nosso nome está posto como um nome que vem representar a saúde pública, a militância, o povo de Fortaleza, o mandato de Fortaleza, a experiência no Parlamento Federal e tudo aquilo que representa. O nosso nome está à disposição do partido para essa primeira possibilidade de indicação do partido. Com toda a nossa intensidade, como você pode ver que nós somos muito intensos aqui naquilo que a gente faz. Uma outra sinalização seria não ter aliança, embora eu acredite muito que a gente preze pela aliança e o PSB preze pela aliança com o PT, mas se não houver essa possibilidade de aliança, o PSB, em segunda opção, lançar a candidatura própria, majoritária do PSB, para ter protagonismo, para ter tempo de TV, para mostrar que o PSB pode sim ser uma opção para o povo de Fortaleza. E na terceira hipótese eu venho para a reeleição a vereadora de Fortaleza, já colocando o meu nome para disputar a presidência da Câmara Municipal de Fortaleza. Vai depender muito do que a gente virá pela frente. Se o PT vai querer uma vice que possa ajudar nesse sentido, ou se ele vai querer PT, porque nós temos hoje uma competitividade interna nossa, mas vai depender muito dessa questão. Muito bem. Não vai ser por falta de um bom cardápio, né, vereadora? Isso, não vai ser. Muito obrigado pela presença. Apareça outras vezes. Será um imenso prazer bater esse papo com a senhora aí ao longo do ano de 2024 ou mais para frente. Boa sorte, parabéns pelo trabalho. A gente se despede agradecendo a senhora e também a você que nos acompanhou até agora no programa Política de hoje. O nosso muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.